Olá, então são já 16h30 aí no Brasil, 20h30 aqui pra mim, em Paris, onde eu tô. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos para a nossa microaula de hoje sobre a indústria cultural. A cada dia que a gente faz uma aula, novos assuntos se colocam, novas urgências se colocam. Se a gente pudesse, teríamos várias aulas todo dia de vários assuntos, mas fica muito difícil. E eu propus que a gente trabalhasse rapidamente dentro do nosso curto espaço de tempo, embora eu espere também que seja um espaço de tempo suficientemente interessante para vocês, para que vocês tenham tempo de assistir e tempo de meditar nos assuntos que a gente vem colocando. E hoje eu propus que a gente trabalhasse com esse conceito da indústria cultural. E por que trabalhar com esse conceito? Qual é o meu objetivo? Eu tenho notado, e vocês também devem notar, que há uma disputa em torno do conceito de cultura. Então, de um lado a gente vê governos pelo mundo afora, inclusive no nosso país, tratando sempre muito mal a questão da cultura. Então, é como se a cultura fosse desprezada, tudo aquilo que se refere à palavra cultura é desprezado, e por outro lado, nós ficamos desconfiados com esse desprezo à medida que a gente sabe da importância da cultura em qualquer contexto. E eu não falo da importância da cultura apenas no sentido da formação cultural das pessoas, no sentido de tornar-se um sujeito, uma pessoa culta, mas no sentido mesmo que essa palavra assume dentro dos jogos políticos. Então, hoje a gente pode dizer que existe uma espécie de guerra cultural contra a cultura, assim como existe uma guerra política contra a política, assim como existe uma guerra que usa, por exemplo, sexo como uma espécie de arma contra as investigações em torno do tema de gênero. Então, eu estou colocando esses exemplos aí em paralelo com a questão da cultura para que a gente compreenda que em todos os discursos que estão estabelecidos, sempre há um interesse daqueles que fazem os discursos. E se nós queremos fazer filosofia, pensar filosoficamente, filosofar acerca da vida e das suas diversas questões, é importante que a gente conheça um pouco dessas estruturas, desses jogos discursivos. Bom, eu propus então que a gente falasse do conceito de indústria cultural e a partir daí vocês têm feito comentários super interessantes, eu tenho lido, acho que eu tenho conseguido ler tudo, às vezes eu anoto alguma coisa para guardar, para a gente discutir em outro momento, mas a gente está aprendendo, né? Eu e vocês, todos nós estamos aprendendo a fazer alguma coisa, considerando alguma coisa em termos de aula, considerando essa distância toda que estamos vivendo e as complexidades do momento. Bom, então vamos aprendendo juntos, eu vou pegando as colocações que vocês vão fazendo, vou pensando, temos que trabalhar tal tema, temos que pesquisar sobre tal coisa, vou sugerir certas bibliografias e assim a gente vai construindo alguma coisa na esperança, evidentemente, de que seja tudo sempre muito bonito, muito generoso, né, de parte a parte. Bom, então eu pensei nesse conceito de indústria cultural porque é um conceito, digamos, muito falado, muitas vezes inclusive mal falado, um conceito pouco conhecido. E, assim, as pessoas falam muito dele, mas não sabem exatamente sobre o que se está a falar quando se fala de indústria cultural. E o termo indústria cultural foi criado num livro chamado Dialética do Iluminismo ou Dialética do Esclarecimento, que foi um livro publicado por dois pensadores muito importantes do século XX, que foram o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que eram parceiros de escrita. Eles publicaram esse livro em 1947, ou seja, ali, né, 2 anos depois do fim do nazismo na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. E nesse trabalho eles abordam, eles fazem uma discussão muito interessante sobre o sentido da razão e o sentido da racionalidade na cultura ocidental. É um livro muito crítico, um livro que até hoje é lido e que deixa as pessoas às vezes espantadas, porque é um livro também muito, vamos dizer assim, marcado por uma força, né, pessimista
que às vezes a gente não tem muita vontade de analisar, afinal de contas a gente procura também esperança nas teorias. Mas, queria aliás colocar um parêntese aqui, Adorno é um pensador da esperança, então a gente acha que ele é um pensador muito chato, muito difícil. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre ele, eu gosto muito da obra do Theodor Adorno, e acho que ele realmente é muito difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito encantador, e eu tenho certeza que é um pensador dialético, um pensador que nos mostra os aspectos difíceis, complexos, que a gente pode dizer envolvem, às vezes, análises pessimistas da realidade, porque a realidade nos obriga a análises cruas e às vezes elas nos levam, elas se demarcam, né, dentro dessa esfera, né, do que a gente pode chamar de pessimismo, mas ao mesmo tempo, embora o Adorno nunca tenha sido um pensador que disse qual é o caminho que a gente deve seguir, ele foi um pensador que fez tantas análises e abriu tantos caminhos que a gente pode encontrar caminhos, embora não sejam caminhos que ele diga, o único caminho é esse. Por que eu tô falando isso também? Eu tô querendo dizer o seguinte, que o Adorno era um pensador muito ético, e a ética é uma parte muito importante da sua obra. Então, quando a gente tem ética, a gente não pode sair dizendo para os outros como é que a vida deles deve ser. A gente precisa começar com o diálogo, começar com o entendimento, com a compreensão e tentar seguir a partir daí para que cada indivíduo, para que cada pessoa possa criar também a sua vida dentro de um clima de construção, de invenção, de compreensão e de construção, sobretudo, vamos dizer assim, do próprio desejo e do comum, que é aquilo que nos liga uns aos outros. Bom, mas e a indústria cultural? É um dos capítulos do livro. Nesse livro, nesse capítulo, tem um subtítulo, né, que é o esclarecimento ou o iluminismo como mistificação das massas. E esse subtítulo é um título bastante enigmático. O que eles estão querendo dizer com a mistificação das massas? Por que o iluminismo seria a mistificação das massas? Eu entendo que o que eles querem dizer com essa expressão é que o iluminismo, as massas, elas mesmas teriam se tornado aquelas que definem, que ditam o que é o iluminismo. E que o iluminismo no sentido de elogio, vamos chamar assim, né, um elogio da razão e uma posse da razão. Esse é um livro, evidentemente, muito crítico da ideia de razão ocidental, porque eles acreditam que, na verdade, eles acreditam que eles chegaram naquela época a uma catástrofe social, política e humanitária, né, a barbárie de Auschwitz, do nazismo como um todo, da matança de seres humanos pelos próprios seres humanos, justamente porque isso é um projeto da própria racionalidade. Agora, nós aí no Brasil, acho que é muito interessante a gente analisar isso, pensando que nós também estamos no mesmo caminho. É como se nós estivéssemos vivendo essa barbárie que é efeito de um projeto. Razão não quer dizer as pessoas terem razão, mas a razão no sentido dessa grande explicação do mundo, dessa faculdade que nos permite tudo compreender e tudo explicar, e que na verdade não se explica, nem tudo compreende, mas que, digamos, uma razão iluminista seria aquela que continuaria no esforço de abrir os olhos das pessoas, e nem sempre a razão conseguiria isso, ao contrário, a razão ela mesma poderia ter caído numa armadilha por falta de autocrítica, por falta de espelhamento, por falta de uma busca de autocompreensão da sua própria estrutura. Ela poderia ter se transformado ela mesma numa nova mistificação. Então, esse é um assunto delicado e para muitas pessoas pode parecer super abstrato, porque é ultra filosófico, mas quer ver como é que a gente consegue ultra filosófico naquele sentido mais dessa filosofia, vamos dizer assim, que as pessoas olham com um olhar de desconfiança, né? Que eu acho, aliás, que não é um olhar ruim, não. Acho que a gente precisa sempre ter muita desconfiança, mas afundar nesses objetos e nesses assuntos sobre os quais a gente tem, de fato, nossas dúvidas, né? A gente deve fazer o exercício da dúvida sempre. Mas então, como que a gente pode entender isso, né? O que são as massas? Esse é um assunto muito importante também. Vamos tentar abrir um pouco esse assunto, né? Então, o que são as massas? As massas, gente, elas não existem antes da criação dos seus estímulos.
Massas são grupos de pessoas que se formam diante de estímulos pré-estabelecidos. Então, é um grupo de gente cuja individualidade a gente não consegue mais reconhecer. E, quer dizer, dentro da massa, se nós nos tornamos massa, no momento em que a gente vai lá fazer massa, sei lá, vai para um estádio de futebol, que a gente vai, sei lá, para um show de rock ou de qualquer outra coisa, no momento em que a gente vai sei lá, pra praia, onde tem muita gente e a individualidade se perdeu em nome de um foco, em nome de um objeto, ali está a massa. Digamos, as pessoas todas na praia, talvez a gente não possa chamar de massa, talvez a gente possa chamar de multidão. E aí também outro dia eu dou uma aula para você sobre esse assunto, mas digamos, é aquela multidão porque ali a gente não tem certeza que as pessoas estão todas ligadas no mesmo foco, mas num estádio de futebol a gente tem essa certeza. Aquelas pessoas que chegam em hordas, né, grupos imensos de pessoas atacando uma loja de departamentos num dia de liquidação. A ideia é de que ali foi uma massa de consumidores. Mas, digamos, se vocês forem ler sobre isso, leiam, além da Dialética do Esclarecimento, é claro, que tem uma belíssima tradução em português há 30 anos. Leiam também Massa e Poder, do Elias Canetti, que é uma obra que nos ajuda muito a compreender isso. Mas, enfim, qual é a questão? Por que é a mistificação das massas que está em jogo? É como se as massas fossem elas as responsáveis, as donas da razão, da verdade, da explicação do mundo. É como se aquilo que existisse e fosse corroborado pelas massas fosse bom e verdadeiro e belo e perfeito e, enfim, tudo que importa, simplesmente porque essa coisa recebeu o aval das massas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer também que as massas, elas são construídas, por exemplo, pela publicidade, pelo cinema, pela propaganda política, pelo comércio, pelo mercado, pelas igrejas. As massas são construídas a partir de estimulações e essas estimulações compõem justamente a indústria cultural que consegue construir massas porque oferece às massas satisfações. E essas satisfações têm a ver com uma espécie de indústria, eu vou chamar assim, de puxa-saquismo das massas. Esse é um termo assim, bastante coloquial, mas a gente pode usar um termo mais elegante. Por exemplo, o termo adulação. O que faz a publicidade, o que faz as igrejas, o que fazem, enfim, os produtores de massas, os estimuladores de massas. Eles produzem a adulação das massas. Então, massas aduladas são aquelas massas que são agradadas eternamente, que jamais são criticadas. Ao contrário, são as massas que são produzidas, e as pessoas que aderem às massas são justamente aqueles indivíduos que não têm a menor noção de que estão fazendo parte disso. Eles são devorados, eles são levados a isso, né? Freud, naquele livro que eu também recomendo que vocês leiam, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, nesse livro ele se pergunta como é possível, né, que um indivíduo deixe de ser um indivíduo, deixe de ser, enfim, uma pessoa lá com a sua individualidade, com a sua singularidade e entre, né, consiga aderir a um grupo dessa forma a ponto de anular a si mesmo. Essa é uma questão interessante. Então, o Freud se pergunta qual é o vínculo, né? Como é que se produz esse vínculo? E esse vínculo se dá, claro, na teoria freudiana através de várias perspectivas do inconsciente, que também não vem ao caso a gente analisar agora, mas tem um ponto aí que interessa, que é justamente essa sensação de fazer parte, esse vínculo no sentido de entregar a sua subjetividade a uma perspectiva que se oferece como lei, como verdade, como alguma coisa de incontornável. Então, as pessoas que aderem às massas são aquelas que têm a sensação de que elas deveriam ter feito isso a qualquer custo, que elas não poderiam não fazer o que fazem, né? Que elas têm que ir ao jogo de futebol, que elas devem aceitar aquela religião, que elas devem aceitar até mesmo um líder fascista, né? Pode ser, porque existe essa questão também das massas fascistizadas, que são aquelas massas estimuladas para o ódio e que vão aderir e que vão inclusive seguir um líder autoritário, entregar-se a esse líder autoritário
como se ele fosse, assim, uma espécie de Deus, né? E aí todos os estimuladores, todos os agitadores, sejam religiosos, sejam fascistas, sejam publicitários, todos eles querem manipular os grupos. E a gente tem que ficar ligado pra gente não ser, enfim, objeto disso tudo, né, minha gente? Bom, outra coisa importante, o que nessa linha ainda bem... É típico isso, né, da dialética do esclarecimento. O que eles fazem? Eles juntam, fazem uma espécie de diálogo, buscando a análise marxista. Então, é um livro marxista, mas é também um livro psicanalítico. Então, eles juntam as duas coisas. Bom, outro ponto importante que tem a ver com isso, que é a questão da catarse. Então, nesse livro se fala, se coloca justamente essa questão que as massas, elas entram numa espécie de catarse. E o que é a catarse na indústria cultural? A catarse é a ideologia. Então, é como se, de repente, as pessoas se entregassem a um estilo, que é um estilo de vida, porque a gente está falando de cultura também, não como, nesse caso, não como objetos artísticos, não como produtos culturais. A gente está falando de cultura como vida, né? Quando eles falam em indústria cultural, eles estão falando da indústria cultural da alimentação, da indústria cultural da política, da indústria cultural do sexo, da indústria cultural do corpo. A indústria cultural ela se relaciona a tudo aquilo que a gente faz, a tudo aquilo que a gente usa, ao todo dos nossos comportamentos. Então, indústria cultural não tem a ver, não é aqui um conceito relacionado à produção de um determinado tipo de obra que deveria ser artística, mas na verdade virou comercial. Não é isso. É a indústria da própria vida. A vida se tornou uma espécie de coisa industrializada. O que a gente come, o que a gente veste, o modo como a gente anda por aí, os nossos hábitos, os nossos costumes, o nosso cotidiano. E inclusive, como eu falei antes, até a própria vida política, né, à medida que ela vai se transformando cada vez mais em publicidade. Pois bem, então, digamos, a catarse é a própria ideologia porque as pessoas se realizam, as pessoas entram numa espécie de satisfação absoluta, dá pra gente dizer até gozo, né? É como se as pessoas gozassem, como se elas estivessem assim numa tremenda realização porque elas estão vivendo essa vida. Se vocês lembrarem daquela crítica que vários autores já fizeram, né, se falava, e nesse livro também se fala, da American Way of Life, por exemplo. Então, essa forma de vida americana que era vendida nos anos, sobretudo depois da guerra, a partir do momento que os Estados Unidos, enfim, entraram numa outra fase da dominação do mundo, implantaram também essa ideologia estética da American Way of Life. E nós somos, isso é uma coisa muito curiosa, gente, nós somos, digamos, conduzidos, a gente vive uma espécie de ditadura estética diariamente, porque a gente quer ficar na forma corporal, quer ter a nossa casa decorada do jeito lá que se diz que deve ser, a gente quer ter carro, a gente quer... Tô falando a gente no sentido do plural majestático, né, gente? Porque eu e vocês, provavelmente não desejamos isso, mas, digamos, a norma estética do mundo, que dá pra gente dizer que define a vida, né? E a estética, aliás, é um plano assim que as pessoas costumam prestar pouca atenção, porque todo mundo toma o campo da estética como se fosse já uma lei, né? Mas então, ela se vende também como uma forma de lei. Então, todos aderem. Então, existe uma lei estética. Essa ditadura estética que é a indústria cultural e que, digamos, quando o indivíduo consegue entrar e dentro da norma e se realizar na norma, é como se ele tivesse uma espécie de catarse ideológica. Então, tipo, ele virou rico, ele tá dentro daquele corpo, dentro daquela roupa, dentro daquele carro, dentro daquela casa decorada, naquela televisão, fazendo aquele papel. É como se ele tivesse, então, não se sentisse numa ditadura estética, e se sentisse, sim, realizado, numa espécie de catarse ideológica. Aí, um ponto importante, quem não se sente confortável nisso, é um bom sinal, é um ótimo sinal. Se você não se sente confortável nesses ambientes da estética burguesa, nesses ambientes da estética padronizada, da estética vendida pelo capitalismo, então você está, digamos assim, tendo uma experiência de profunda liberdade estética. E por isso também há um controle estético sobre as pessoas. Num livro chamado Ridículo Político eu falei bastante dos direitos estéticos.
o direito de ser quem se é, de aparecer como se desejar aparecer, com o corpo que se tem ou que se quer construir. Bom, mas isso também exige que a gente tenha depois uma aula para falar, porque é um assunto também muito interessante. Bom, outro ponto super importante, eu sei que eu tô deixando várias coisas em aberto, mas isso não é ruim. Vamos pensando juntas e juntos, e alguma coisa a gente vai descobrindo e depois podemos também retomar, certamente, né? Até porque eu tô falando muito rápido, porque eu quero ainda falar várias outras coisas e eu tenho só uns 10 minutos para falar isso para vocês. O que eu quero dizer ainda de muito importante nesse texto? Se vocês forem ler o texto, prestem atenção numa frase que para mim é a frase mais reveladora. Vocês vão encontrar outras frases também muito reveladoras, mas essa é a que eu acho assim mais absoluta. É uma frase que diz o seguinte: a dominação técnica, a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. A racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Então, é como se a técnica fosse a dominação e como se ela fosse absolutamente total. Acho que é muito interessante usar essa frase para pensar a nossa cultura tecnológica, das imagens técnicas. Se a gente pensa do século XIX para cá, nós mergulhados no mundo de fotografia, cinema, de 1950 para cá, mergulhados na televisão, antes, aliás, o rádio. Se a gente pensar na publicidade cada vez mais incrementada tecnologicamente, se a gente pensar nas guerras cada vez mais tecnologicamente incrementadas, e a vida digital, que é um ápice de tecnologia, então, e da qual quem escapa? Aliás, estamos aqui tentando usá-la para o nosso bem, mas nem sempre é para o nosso bem. Será para o nosso bem no momento em que a gente conseguir dominar os gadgets, os devices, dominar aí os instrumentos, os aparelhos. Ei, gente, desculpa, a bateria tá acabando. Mas como dizia o Willem Flusser, é também o aparelho que vem nos controlar. Então, muito mais os aparelhos nos controlam do que nós controlamos os aparelhos. Isso é importante, essa medida a gente tem que aprender a lidar, porque há um risco imenso de nós nos tornarmos escravos digitais, não apenas dos donos das grandes empresas, Instagram, Facebook, Twitter, etc., da Google, né, e por aí vai, porque nós já somos escravos digitais dessas figuras que enriquecem justamente graças ao nosso trabalho e à nossa presença. Mas, enfim, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos escravos digitais deles, quando somos, na verdade, também já, desde sempre, escravos digitais do mero gadget, né, do simples objetinho que é o telefone celular. Então, isso é um ponto também importante. E, para finalizar, o ponto mais importante de todos. Para que serve a indústria cultural? Pensa 3 segundos, gente. Para que serve? A indústria cultural serve para devorar a sua alma. O que ela faz? Ela acaba ela oferece para você um esquematismo de pensamento pronto, ou seja, aquele esquema de pensamento que funciona em qualquer ser humano, que tem que funcionar, que envolve fazer um nexo entre as ideias, as palavras, os conceitos que estão aí na vida, no ar, no cotidiano, né, na ordem simbólica e imaginária, e as coisas, a multiplicidade das coisas que há na vida. Isso é o ponto mais importante. A indústria cultural visa devorar a sua alma, devorar a sua subjetividade, devorando o seu pensamento, definindo para você o que você deve pensar, o que você deve sentir e, portanto, também o que você deve fazer. Então, a grande esperteza do sistema capitalista, a astúcia mais incrível e absoluta do sistema capitalista está nos arranjos construídos pela indústria cultural. Por isso a nossa vida, porque há indústria cultural em ação, é que a nossa vida está permeada de clichês, lotada de pensamentos prontos, e nós estamos constantemente sendo proibidos de pensar por conta própria, proibidos de ter uma relação com a ampla cultura e sempre submetidos a padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento que nos vêm muitas vezes através de produtos culturais produzidos aí, seja pelo cinema, seja
por um certo cinema, né? Um cinema industrial. Né? Não estou falando aqui de arte, outro dia a gente vai discutir a questão da arte, que é bem diferente, mas todas as formas artísticas têm, digamos, também um lado que se relaciona com a indústria cultural. Mas a indústria cultural não é só o bem cultural. A indústria cultural envolve toda uma construção ideológica do mundo que define para você como você deve se sentir por dentro, digamos, na sua subjetividade, na sua interioridade. A indústria cultural é uma colonização mental. Ela implica sempre o sequestro da sua capacidade de perguntar, da sua capacidade de duvidar, da sua capacidade de propor outro mundo possível. Ela visa proibir justamente isso. Então, para mim, é o ponto mais grave e é por isso que eu acho que é importante que a gente estude filosofia para entender esses jogos de poder que envolvem também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações na vida cotidiana. E pensando também, né, gente, no evidente, no óbvio, que é o fato de que nossas palavras, nossa linguagem, tudo que a gente diz são atos de fala, são ações linguísticas. Então não podemos esquecer disso. Obrigada por estarem assistindo. Eu vou deixar isso aqui gravado. Semana que vem, sexta-feira, a gente faz mais uma aula sobre outro assunto que surja durante a semana, que dê vontade da gente falar. Muito obrigada, um grande beijo, bom fim de semana.